Guilherme Vasco do Nascimento, 30 anos, é o réu desta sessão. Ele é acusado de tráfico de drogas após ser flagrado com 1 quilo de maconha. Mas, em um depoimento surpreendente, Guilherme confessa ser usuário e alega que aceitou fazer a entrega da droga por apenas R$ 500, um bico desesperado para conseguir dinheiro e cuidar do pai. Acompanhe agora os detalhes de um caso onde a necessidade e o vício se encontram no banco dos réus. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Sim, senhor. Nome completo do senhor? Não entendi. Seu nome completo. Guilherme Vasco do Nascimento. Data de nascimento? 15/7/1993. Esse dia foi o aniversário do senhor, né? Foi. Parabéns, senhor. O nome do pai, o nome da mãe? O meu pai é João Francisco do Nascimento e minha mãe é Maria Dolores Vasco Forte do Nascimento. O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Brasília mesmo. Aonde? Aqui em Brasília mesmo, passando no meio da cidade. Não, tá. É porque eu não tinha entendido. O senhor é casado, solteiro? Solteiro, moço. O senhor estudou até que série? Eu estudei até o primeiro ano, foi quando aconteceu o desacerto lá de eu estar em mais companhias e acabei que eu não terminei meus estudos. Primeiro ano do quê? Do ensino médio? Sim, senhor. E o senhor trabalha de quê? Auxiliar de pintor, auxiliar de cozinha, jardineiro, faço bico. Depois que eu tive essa primeira passagem em 2012, ficou difícil para agora o serviço, mas eu continuei fazendo bico. Uhum. E o senhor, na época desses fatos, você trabalhava como auxiliar de serviços gerais, né? O senhor estava trabalhando, não estava trabalhando? Como é que era essa história? O senhor falando quando ocorreu? Não, em 2021, né? Quando os fatos aconteceram. Peraí. Não, 2021 não, 2023, na verdade. 24 de março de 2023. Isso mesmo. Igual eu falei pro senhor, eu trabalho de bico. E não tenho serviço, tipo, como se diz, carteira funcional. Não tenho. O senhor disse que já tinha tido uma passagem. Nessa época desses fatos, o senhor já tinha cumprido a pena, já tinha sido extinta essa pena? Foi quando eu tinha 18 anos, eu fui preso por esse assalto, que estava com umas companhias, aí terminei de pagar ela toda, e depois das outras vezes que eu me recordo, eu fui preso só como usuário, que eu estava... Não, tá bom. Aí eu queria advertir agora o senhor que, em relação a esses fatos, Sim. O senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, porque o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. O senhor gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, Vossa Excelência, porque eu já estava determinado a parar com essa vida, isso aí só foi um descuido, então já que aconteceu, eu tenho que falar a verdade. Eu peguei, tipo, essa droga aí, eu tinha que ganhar R$ 500 para me pegar e passar para outra pessoa. Tipo, peguei no mesmo dia só para pegar para outra pessoa para ganhar R$ 500. Eu sou dependente químico, né? E como o senhor pode ver na minha ficha, eu já fui preso por usuário e tenho problema com droga. Então... Sua mãe, o senhor viu sua mãe falando aí, né? Diz que depois que teve esses fatos lá da ocorrência de 2018, ela falou para ele, e o Guilherme, ele voltou a se envolver com isso? Aí disse, não, desde quando? Não, desde 2019. Ele só fica em casa, não sai de casa. Isso. Mas eu tenho problema com tudo. Por isso que eu ainda não tinha parado de usar, estava usando menos, entendeu? Mas ainda tinha problema, porque meu desejo era parar de usar, para continuar trabalhando e cuidar do meu pai.
Qual que o senhor pegou essa droga? O senhor pegou essa droga com quem? Não entendi isso, você. O senhor pegou essa droga com quem? Com galego. Certo. E como é que foi? Eu até afirmei pro policial quando eu fui preso, que depois que eu me acalmei mais, né, que eu tava nervoso, que eu tenho claustrofobia, aí eu peguei, falei pra ele que eu tinha pegado essa droga, eu tinha acabado de pegar pra passar pra outra pessoa pra ganhar R$ 500, pra me pegar e ajudar em casa, entendeu, Vossa Excelência? Peço até desculpa aí por ter cometido esse erro. Sei que não é certo, mas toda pessoa fosse fazer isso para ganhar um dinheiro no mundo, como é que não estava no Brasil? Mas eu me arrependo muito e seja feito... É o seguinte, você ouviu os policiais falando, né? Porque o serviço velado da polícia fez uma investigação prévia Sim, senhor. E apontou o senhor como um traficante e apontou até o endereço do senhor, tanto que os policiais foram lá na hora e bem na hora que chegaram, viram o senhor com essa droga, esse tablete na mão, levando junto com o senhor, como indo em direção a esse motoqueiro. Que é esse motoqueiro? Esse motoqueiro é entregador não, é tipo entregador que eu falo assim, acho que é entregador de iFood, não sei quem foi buscar, e no caso ele estava na mochila que eu ia entregar para ele e pagar esses R$ 500 do galego. E é porque lá na casa do senhor foi apreendido, ao total foram apreendidos 3 grandes porções prensadas em forma de tablete, tijolo, de substância esverdeada, envolta em plástico vermelho e plástico filtro. 2 porções pequenas de substância em pó branca, aparentando ser a droga conhecida por cocaína. Aí, várias porções de substância vegetal esverdeada, aparentando ser maconha. E também foi apreendido balança de precisão. 2 balanças de precisão. Mas o que é que o senhor queria essas balanças de precisão? Elas estavam tudo dentro da mochila que eu ia entregar junto com as drogas, entendeu, Vossa Excelência? E a cocaína que acharam é pro meu uso, como eu expliquei para o senhor aí, que eu tenho um problema, eu não consegui parar e tal, estava tendo esse problema ainda, mas eu estava... Já que a sua mãe disse que o senhor não estava trabalhando, que o senhor ficava só em casa, que o senhor virou um menino bom, que o senhor não se envolvia mais com nada, onde que o senhor arranjou dinheiro para comprar cocaína? No caso, essa cocaína aí foi como tipo desses R$ 500 que eu ia ganhar, entendeu? Peguei fiado também para me usar. O senhor tinha maconha lá, estava aqui, ó. Não, maconha eu sou usuário, não vou negar para o senhor. Sou usuário. A porção pequena era o meu uso. Mas a outra maior foi que como eu expliquei para o senhor, vocês, eu peguei só para me pegar e passar para o motoqueiro para ele pegar e levar e eu ia ganhar meus R$ 500, acabei me envolvendo nisso aí. E como é que esse motoqueiro entrou em contato com o senhor? Via WhatsApp. E aí, como é que foi esse contato lá do senhor com ele via WhatsApp? Como assim? Não entendi, senhor, Vossa Excelência. Como foi que ele entrou em contato com o senhor? Por mensagem. E como foi que ele mandou a mensagem para o senhor? O senhor recorda aí? Você já vai fazer quase 4 meses, eu não me recordo direito, mas se eu não me engano, ele perguntou onde é que eu estava, queria passar e buscar a droga do galego. A mochila que o galego tinha deixado. Como esse grupo de trapaça aqui que o senhor disse que faz parte lá do WhatsApp? Sim, senhor. O que tem isso? Como é esse grupo aí? Porque uma coisa é você chegar assim, é muito comum de ouvir assim, eu tô andando, aí eu disse, eu tô desempregado, aí a pessoa, rapaz, pois então, vai fazer essa entrega aqui pra mim, que aí tu ganha R$ 500. Nesse caso do senhor aqui, o senhor fazia parte de um grupo de WhatsApp chamado Grupo de Trapaça. Sim, senhor. De trapaça de roupa, de óculos, de tênis, tipo um grupo de
de vendas e trocas, entendeu? De tecidos. E acabei conhecendo esse galera nesse grupo. Por causa de roupas que nós trocávamos roupa, tênis, óculos, essas coisas. Aí normalmente isso aí não chama, né, de rolo, escambo. Trapaça normalmente é diferente o nome, né? Não entendi isso pra vocês. Normalmente, é porque assim, lá na Ceilândia, ali próximo ali do fórum, tem a Feira do Rolo. Que chama a Feira da Trapaça. E também, assim, normalmente quando o cara fala, pai, vamos fazer uns escambos aqui e tal, umas trocas. Entendi. É porque trapaça é o sentido que eles usam para fazer troca. Entendeu? Trapaça de óculos no tênis, de óculos no roupa, ou então de tênis no copo de prata, essas coisas assim. Entendi. E essa droga estava guardada aonde? Ela estava na mochila. E o senhor sabe dizer por qual motivo os policiais teriam entrado e já que estava tudo na mochila, os policiais pegaram, disseram que o senhor estava com uma porção na cintura. E eles pegaram o resto da droga, abriram a mochila lá dentro da casa do senhor e jogaram lá dentro. Qual a necessidade disso? Eles só me prenderam, me algemaram e me botaram dentro do cubículo. Depois disso aí eu não vi mais nada. Então, estou perguntando para o senhor qual seria a necessidade de os policiais prenderem o senhor com uma mochila cheia de coisa desse jeito e ao invés deles pegarem o senhor e ir para a delegacia, aí, segundo o senhor, essa droga não estava dentro da sua casa, né? Eu também não entendi o motivo por qual entrou, né, dentro de casa, mas eles adentraram, pegaram essa mochila e adentraram dentro da minha casa. Pois é, porque não tem muita lógica se eles conseguiram apreender a arma do seu irmão que estava lá dentro. Porque foi quando eles entraram dentro de casa que eles acharam lá no armário do meu irmão. Então, mas o armário estava fechado, com tranca, e segundo os policiais, essa droga foi encontrada dentro desse armário. Não estava dentro do armário. O senhor tem alguma coisa contra os policiais que fizeram a prisão do senhor? Não, senhor, jamais. Nem tem motivo para isso. Pois é, o senhor sabe dizer por qual motivo eles fariam esse tipo de coisa? Eu também não vou acusar eles, que também não é da minha índole, eu tenho que falar a verdade. Não, mas se o senhor está dizendo que isso não aconteceu, a sua mãe também deu a entender a mesma coisa, o seu irmão também. Aí depois, no final, é que ele falou que a Sara tinha passado para ele que a droga tinha sido encontrada dentro da casa e a arma apreendida. Porque, no entanto, eles me pegaram, me algemaram e me botaram dentro do cubículo. E depois, quando eu fui ver, eles já estavam adentrando minha casa e a Sara estava dentro de casa. Aí depois disso aí eu já não vi mais, porque eu não saí de dentro da viatura. Mas, segundo o senhor, toda a droga que o senhor tinha estava dentro daquela mochila. Tá, sim, senhor. O senhor sabe dizer por qual motivo os policiais também não falaram que o senhor trazia alguma mochila com o senhor? Entendi, senhor. Vocês. O senhor sabe dizer, o senhor tem alguma ideia por qual motivo os policiais chegaram e não falaram a respeito dessa mochila? Não sei, senhor. Tá bom, estou satisfeito. Doutor Nilton, pergunta? Excelência, Ministério Público, perguntas. A defesa? Sem perguntas, Excelência. Tem diligência das partes? Gente, o senhor vai ser ouvido na condição de testemunho, o senhor já conhece a questão do compromisso legal. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa. Se for necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. A palavra está com o Ministério Público. Pois não, Excelência, obrigado. Boa tarde, policial. Boa tarde. O senhor mencionou que tem conhecimento do que se trata os fatos. O senhor integrou a guarnição que atuou nessa ocorrência envolvendo a pessoa do Guilherme Vasco do Nascimento? Sim. O senhor pode nos dizer, então, como se deram os fatos? Que última análise
motivou aí a ação dos senhores em face do acusado, Guilherme? Certo. Recebemos a informação do serviço de inteligência acerca já de uma traficante que ocorria no local. E nessa data em específico aí, eles estavam monitorando quando percebeu aí a movimentação típica de tráfico de drogas. Algumas pessoas que chegavam lá, no momento que ele solicitou que a equipe tivesse uma abordagem. Você pode repetir que cortou aqui para mim, não sei se os demais, mas para mim deu uma picotada. O que foi observado lá quando a equipe chegou? Quando a equipe chegou? Sim, o que foi observado lá? Certo, então já estava sendo monitorado pela inteligência, né? O local. Certo. Quando a equipe chegou, a equipe virou a rua. A gente percebeu o elemento que estava com um volume nas mãos, assim, próximo ao corpo, e uma moto que estava próxima ali, parecendo que estava indo receber alguma coisa desse indivíduo. No momento que as equipes chegaram para a abordagem, a moto se evadiu. Com o indivíduo foi encontrado uma porção de maconha. O senhor consegue visualizar esse rapaz de camiseta branca? Ele que foi abordado ou é outra pessoa? Foi ele. Certo. Por ocasião da busca pessoal, havia algo de ilícito com ele? O senhor disse que tinha alguma coisa com ele, né? Isso foi possível identificar, apreender, verificar o que se tratava? Ele trazia consigo uma porção de maconha. Essa porção de maconha, o senhor se recorda do peso aproximado e qual a forma de apresentação dessa droga? Ela estava embalada, não estava? Estava fracionada? Como é que é? Ela estava inteira embalada num plástico vermelho. E aproximadamente qual o peso dela? O senhor se recorda ou não? Geralmente é próximo de 1 quilo, próximo a 1 quilo essa peça. Certo. E essa droga, ela estava na posse dele, ele dispensou, como é que foi? Doutor, que eu me recordo, ainda estava com ele, na posse dele. Eu não lembro se ele conseguiu dispensar. Não me recordo e agora conseguiu dispensar, não. Ok. De qualquer sorte, pela sua narrativa, essa porção foi identificada, localizada, apreendida pela equipe. Ele deu alguma explicação ali, digamos assim, no calor dos acontecimentos, por ocasião aí da abordagem? Ele falou alguma coisa a respeito dessa droga ou ele optou por permanecer em silêncio? Ele deu uma explicação, doutor, mas no momento eu não me recordo qual foi a explicação que ele deu. Ele deu algum tipo de explicação, sim, mas não me lembro agora. Não se recorda, certo. Não. Essa ocorrência, ela finalizou por aí ou teve algum desdobramento? Os senhores foram a algum outro local? Sim, a porta da casa dele já estava aberta, porque ele tinha acabado de sair, mas de toda forma a gente fez contato com uma moradora lá, solicitou a entrada na residência dessa moradora e ela autorizou a entrada, assinou a autorização, inclusive, de entrada para a equipe. E foi apontado o local que ele ocuparia nesse imóvel? Isso, ela informou onde era o quarto dele. E lá os senhores fizeram alguma busca? Ainda dentro desse quarto foi encontrada mais 2 porções de maconha e uma pistola. Essa droga, a forma de apresentação dela, ela era igual a semelhança com a que estava na posse dele ou não? Isso, era semelhante à que tinha sido apreendida já. Ok. Essa pistola, ela estava municiada ou não? Doutor, não me recordo. Foi encontrado munições, agora eu não me recordo se ela estava já com munições na câmara ou no pente da pistola, não. Entendi. E o senhor se recorda de mais alguma coisa que tenha sido apreendida? Eu acho que foi isso. Tá certo. Foi isso. Dinheiro havia, balança de precisão? Doutor, tudo que foi apreendido a gente apresentou na delegacia. Agora, esses detalhes, se tinha balança, eu não me recordo aqui agora. Ok. Eu não lembro. Certo. O senhor mencionou aí no início dos meus questionamentos que ele teria dado alguma explicação para a droga encontrada na posse dele por ocasião da busca pessoal. Nesse segundo momento que os senhores encontraram mais drogas e essa arma de fogo na residência e supostamente no quarto vinculado a ele deu alguma explicação também nesse segundo momento que o senhor se recorde? Não deu ou o senhor não sabe? A respeito da arma, ele disse que era da posse de um irmão, era propriedade de um irmão dele, a arma, segundo ele. Certo. Mas foi encontrado o registro da arma, não foi encontrado nada no local, então a gente não conseguiu averiguar se era realmente do irmão. E estava ali próximo às drogas também, praticamente junto ali com os tabletes que foram encontrados, entendeu? Entendi. E a respeito dessas outras porções aí que o senhor refere, ele deu alguma explicação ou não? Não, também não. O senhor o conhecia de alguma outra ocorrência?
Não. O senhor mencionou também que havia diante dele um homem, enfim, que estaria numa motocicleta, né, que teria se evadido. Foi possível, na sequência, ir atrás desse indivíduo, tentar abordá-lo, ou ele, de fato, tomou rumo ignorado? Outra equipe tentou efetuar a abordagem, mas sem sucesso, não conseguiu. Mas uma moto é mais complicado de conseguir acompanhar uma moto. Então, você recorda se o acusado deu alguma explicação sobre o que estava tratando com esse rapaz da moto, com esse indivíduo da moto? Pois é, eu falei pro senhor, não me recordo agora. Então não se recorda, tá certo. Me recordo. Tá ok, eu estou satisfeito, eu não tenho mais perguntas, muito obrigado, sem mais, excelência. Defesa? Sim, excelência. A defesa tem perguntas. Boa tarde para o senhor policial. Boa tarde. Deixa eu te perguntar, voltando à situação que o senhor adentrou na residência do denunciado aqui, quem estava presente lá? Era uma senhora. O nome dela, salvo engano, era Sara. Era uma senhora ou era uma adolescente? Uma jovem. Sim, aí no momento que você adentrou na residência, que foi no quarto lá do acusado, né, que apontaram, aí o senhor disse que encontrou uma arma de fogo, não é correto? Uma pistola? Isso. Essa pistola estava... Como é que ela foi encontrada? Está dentro do armário? Como é que tá? Como é que pode me explicar? Era dentro do armário dele lá, próximo onde foi encontrado também as drogas. Estava dentro da caixinha? A arma, como é que estava isso? Ou estava solto? Não, na caixa não. Não tinha nenhum documento dessa arma de fogo, não? Não, a gente não encontrou o documento da arma. O dono não chegou na hora, não? Ou só vocês se encontraram na delegacia? O irmão dele apareceu depois da delegacia. Desculpa. Mas também não apresentou o registro, não. Ele falou que realmente a arma era dele, mas ele não apresentou o registro lá pra gente no momento. Só mais uma pergunta. A quantidade, voltando no momento da abordagem, a quantidade de drogas encontrada com ele na hora da abordagem foi maior do que encontrada na residência? Não, a residência foi maior. Certo. Tem mais perguntas, excelência? Sargento, boa tarde. Boa tarde. Há circunstâncias lá iniciais da abordagem, os senhores conseguiram ver de onde ele vinha? Ele estava saindo de dentro da casa dele. O senhor era o comandante da guarnição, não é isso? Eu era o comandante de uma das equipes. O soldado Vitor, ele era componente da guarnição do senhor? Doutor, ele era componente de uma das equipes, agora eu não me recordo, porque muda às vezes, quem é um motorista, às vezes fazem um rodízio. Eu não me recordo se ele estava na minha viatura ou ele estava em outra, mas ele estava no dia. Mas o senhor não recorda qual era, se ele estava na sua, nem a posição dele na viatura, né? Agora, assim, de memória eu não vou saber, mas tem um plano de embarque. Todo dia a gente faz o plano de embarque, vai ter lá, nos registros. A sua viatura foi a primeira a chegar no local? Foi. Então, em razão disso, o senhor conseguiu ver que ele estava saindo da casa quando vocês chegaram? A porta de entrada da casa dele ainda estava, inclusive, aberta ainda. Uhum. O que levou vocês a acreditarem que lá dentro da casa poderia ter mais substância entorpecente? Que nos levou? Uhum. Excelência, a pessoa estava transportando assim, praticamente 1 quilo, e o que nos aparentou ser, ele estaria levando para o rapaz da moto ali da esquina que se evadiu quando as viaturas chegaram. A gente não tinha certeza, a gente apenas decidiu verificar se teria mais, entendeu? Mas havia uma suspeita, né? Porque assim, certeza ninguém tem, né? Porque o senhor não tem visão de raio-x. Mas essa situação gerou uma suspeita de que lá dentro da casa tivesse mais entorpecentes. Por ele estar o que nos aparentou ele tá levando ali, a gente pensou, provavelmente ele pode ter mais na casa dele. Foi conforme. E essa suspeita de vocês se confirmou? Se confirmou, tinha mais 2 tabletes, salvo engano, lá dentro. É porque eu tenho que fazer as perguntas, né? Eu não posso já dar a pergunta e eu mesmo dar a resposta. Quais os tipos de drogas que foram encontrados lá na casa? Só foi encontrado maconha ou foi encontrado mais algum tipo de... Excelência, que eu me recordo agora, foi 3 tabletes grandes de maconha que eram maiores. Salvo engano, tinha pequenas porções lá dentro também. E eu acho que foi encontrado cocaína, salvo engano. Também em porções pequenas, aquelas já fracionadas.
Essa questão da localização, o senhor falou a respeito de uma moça, o Vitor também falou, uma moça chamada Sara, né? Isso. Foi realizada busca na casa toda ou foi direcionada já no ponto em que disseram que ali era o quarto dele e vocês já seguiram naquele sentido? A busca minuciosa foi realizada no quarto dele. Nos outros cômodos a gente... Salvo engano, eu acho que o doutor Newton perguntou se os tabletes de droga estavam na mesma formatação do que foi apreendido na via pública, né? Tá. É usual o senhor abordar uma pessoa e apreender um tablete de cerca de 1 quilo de maconha, a pessoa levando isso em via pública? Excelência, já vai vários casos. Já carregando até mais. Já fiz prisões carregando... Não, quando eu estou falando usual, se é recorrente, entendeu? Se é comum. Claro que os senhores já, com certeza, já fizeram uma apreensão bem maior disso aí. A questão que eu estou perguntando é se é comum você ver uma pessoa transportando um tablete de 1 quilo de maconha na via pública. Não é comum. E em razão, como o senhor disse, que a porta ainda estava aberta, esses foram os fundamentos que levaram a vocês realizarem a busca no interior da residência. E o fato dele já estar em flagrante, né? Ter sido pego ali já com a... Não, entendi. É justamente isso, a situação flagrancial e essa circunstância de os senhores terem... Como o senhor era o comandante da guarnição, o comandante da guarnição, normalmente ele vem no banco da frente do passageiro, não é isso? Isso. Obrigado, sargento. Estou satisfeito. Estou dispensado. Ok. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Vai dar início à oitiva do senhor. Ok. O senhor recorda dos fatos que vão ser tratados aqui hoje? Em recordo, excelência. Então, só relembrando a questão que o senhor vai ser ouvido na condição de testemunha compromissada, questão de compromisso legal. Vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final. O senhor realmente recorda dos fatos? Quer que faça a leitura da denúncia? Não, eu recordo sim. Não, então tá bom. Vou passar a palavra para o Dr. Nilton. Dr. Nilton, você toca a palavra. Pois não, excelência, obrigado. Boa tarde, policial. Boa tarde, excelência. O senhor mencionou aqui, quando questionado pelo magistrado, nisso que tem conhecimento desses fatos. O senhor compôs a equipe que atuou nessa ocorrência? Sim, compôs. Estava na viatura que realizou a prisão. Perfeito. O senhor pode nos dizer, então, como se deram os fatos? O que a última análise motivou a ação dos senhores aí em face do acusado? Bom, então, chegou, através do serviço de inteligência, né, informações acerca que o indivíduo indiciado, né, o réu, no caso, estava realizando tráfico de drogas em diversas áreas aí, né, tanto do Riacho Fundo, Taguatinga, e através dessas informações, o serviço de inteligência passou a monitorar esse indivíduo e passou para a nossa viatura para que a gente realizasse uma abordagem, né, no dia que eles conseguiram identificar o local que ele estava. Era até em frente à sua casa, e que ele poderia estar realizando uma comercialização de entorpecentes, até que a gente realizou a abordagem no instante em que foi nos passado o local em que ele estava, e a gente chegou no momento em que aparentemente ele estava entregando uma mercadoria, né, de substância entorpecente. No momento que a gente chegou, ele estava com uma substância, um tablete na mão, né, ele tentou até esconder debaixo de um veículo, alguma coisa assim, pelo que eu lembro. E no instante que a gente chegou, a gente realizou a abordagem, ele estava com esse tablete, né? Havia ali familiares dele por perto, a gente conversou com os familiares. Acho que é a sobrinha dele que autorizou a nossa entrada na residência, também para verificar se havia mais drogas, e foi localizado uma arma de fogo e mais drogas no interior da residência. Uhum. O senhor disse que ele estaria numa situação, ao ser avistado pela equipe, de estar repassando algo, né? Essa outra pessoa que supostamente estaria recebendo, ela foi abordada também? Quando a gente chegou a realizar a abordagem, no caso, havia uma moto que tinha empreendido fuga, né? A gente passou para outra viatura que estava vindo, porém não foi possível localizar. Mas assim,
entrou na rua, essa moto conseguiu se evadir, a gente abordou somente o réu com essa droga. O quando o senhor refere que havia droga na posse dele, que droga era o que aparentava ser e qual a forma de apresentação dela? Era um tablete, né, aparentemente maconha, acho que num envelope vermelho, pelo que eu me lembro. Né? O senhor se recorda aproximadamente em termos de gramatura, do peso dessa droga ou não? Aproximadamente 1 quilo ali. Geralmente um tablete tem 1 quilo, mais ou menos. E o abordado, ele deu alguma explicação para essa droga ali naquele momento ou ele preferiu o silêncio? Pelo que eu me recordo, ele não queria conversar muito com a gente, né? Acho que ele ficou mais calado mesmo. Certo. E houve algum questionamento sobre onde era a residência dele? Os senhores já tinham levantado isso? Como é que foi essa parte? O senhor disse que houve, na sequência, um pedido para um familiar para ingressar na residência, né? Então, os senhores já sabiam ou ficaram sabendo ali no momento? Não, a gente ficou sabendo no momento da abordagem, porque a localização que o serviço de inteligência passou para a gente era nessa rua. Quando a gente abordou ele estava ao lado de uma residência que logo após a abordagem dele apareceram algumas pessoas. Entendi. E essas pessoas se identificaram como familiares dele. Ao lado da abordagem foi onde a gente entrou em contato, conversou com eles e conseguiu autorização. Os senhores chegaram, alguém apontou onde seria o quarto, cômodo, enfim, ocupado pelo Guilherme, ou os senhores vasculharam tudo lá? Como é que foi? A gente pediu autorização para adentrar na residência e fazer uma diligência se havia mais drogas na residência, e perguntamos também o quarto dele, né? Foi indicado o quarto onde ele estava, inclusive foi encontrado uma arma de fogo onde ele justificou que seria do irmão dele, porém estava no quarto que ele indicou e que os familiares também indicaram ser o quarto dele. Certo. Essa arma de fogo era o quê? Era uma pistola. Uma pistola? Estava municiado? Não. Pelo que eu me recordo, estava desmuniciada, porém não havia o registro ali da arma de fogo, né? Aparentemente ele foi na delegacia depois, conversou com a gente e iria apresentar o documento dela. Porém, como estava no quarto dele sem o registro ali, a gente encaminhou para a delegacia. Tá certo. Em relação... o senhor mencionou, então, que foi localizada essa arma de fogo, mas havia mais drogas na residência, nesse cômodo aí, nesse quarto, enfim, supostamente ocupado pelo Guilherme? Isso, haviam mais drogas no quarto dele, cerca de uns 2 tabletes, pelo que eu lembro, eram 2 tabletes ainda de maconha. Esses tabletes tinham uma forma de apresentação parecida, similar àquela que estava na posse dele, ou não, era diferente? Não, era o mesmo envelope, o mesmo lacre ali da mercadoria. Entendi. E nesse segundo momento aí que os senhores encontraram essas drogas lá, houve alguma manifestação do Guilherme? Ele deu alguma explicação? Ou ele ainda assim optou por permanecer em silêncio? A gente tentou conversar com ele, ele até conversou, falou que aparentemente ele já havia respondido outras vezes pelo crime de tráfico de drogas, porém ele não conseguiu justificar, né, a respeito dessas drogas que se encontravam tanto em posse dele quanto no quarto dele. Ele preferiu ficar calado mesmo. Havia balança de precisão? Havia sim, eu lembro que havia também uma caixa com diversos utensílios ali, até mesmo também para consumo, havia algumas porções menores, havia balança, um pequeno dinheiro trocado, também havia algumas coisas assim do tipo, balança e outras coisas. Balança era uma só ou tinha mais de uma? Não me recordo se havia mais de uma. O senhor mencionou que havia dinheiro, quanto foi apreendido de dinheiro? Você recorda? Não me recordo da quantia, mas havia um dinheiro também ali junto com essa caixinha menor que tinha também no quarto dele. Ele chegou... O senhor já mencionou, enfim, que ele a princípio optou pelo silêncio, mas, enfim, não houve nenhuma contextualização do que ele estaria tratando com esse rapaz que teria se evadido na motocicleta? Não, acho que no momento ele ficou bem nervoso, aparentemente também o réu tem ele mesmo explicou que tem alguma doença, não sei, ele ficou bem nervoso, a gente tentou falar com ele tentava conversar, mas estava bem nervoso, e no momento que a gente foi realizar a abordagem,
ele estava em posse desse objeto, né, que aparentemente era a droga. Ele tentou se desfazer dessa droga, né, e a partir daí eu acho que ele percebeu que, né, já a situação para ele estava bem complicada e ele ficou bem nervoso, não conseguiu se explicar, não falou a respeito se ele estava a entregar ou se ele ou se, sei lá, se ele somente participa de uma entrega, algum tipo de outra situação, né, que não seja ele direto vendendo ali, mas ele não conseguiu explicar de fato qual era a intenção dele ali com o outro rapaz, né, que não foi identificado. O senhor sabe precisar, no final das contas, quanto foi apreendido em termos de peso de droga? Tanto a que estava na posse dele quanto a que estava na residência, importou em quanto, ou o senhor não sabe? Eu não sei certamente, mas eu acredito que um pouco mais de 3 quilos. Ok. O senhor conhecia o rapaz de alguma outra ocorrência? Não conhecia. Certo. O senhor disse que havia outros familiares lá do réu. Alguém fez algum comentário quando os senhores encontraram a droga lá no interior da residência ou ninguém falou nada a respeito? Quando a gente... eu conversei mais com a sobrinha dele, se eu não me engano o nome dela é Sara. Eu conversei mais com ela e ela aparentemente disse que ele já havia sido preso, que ela já avisou para ele não continuar com isso e tal, que ela acreditava já que ele já estava traficando mesmo há um tempo. Entendi. Tá certo. Eu estou satisfeito, não tenho mais perguntas, muito obrigado. Sem mais, excelência. A defesa tem perguntas? Excelência, tem apenas alguns questionamentos. Boa tarde, senhor. Pode fazer, doutor. Boa tarde, doutor. Deixa eu só entender. O senhor teve a denúncia, o senhor abordou o denunciado no meio da rua, foi isso com a equipe? Foi, justamente. Ele estava com a mochila? Não me recordo de estar com mochila. Certo, mas o senhor não especificou quanto de drogas de entorpecentes que encontrou com ele no momento da abordagem. Você sabe me informar? Foi explicado que ele estava com um tablete de maconha junto ao corpo no momento que a gente realizou a abordagem. Só um tablete, no caso, né? Isso. E no momento da abordagem, o senhor se deslocou até a residência dele, correto? Com a equipe? Isso, justamente apareceram os familiares dele, foi o momento que a gente conversou com eles e conseguiu autorização para entrar na casa e realizar as outras diligências. O senhor sabe informar quantos familiares que estavam presentes na hora que vocês tiveram autorização para entrar na residência? Eu me lembro que tinha a Sara, acho que a sobrinha dele, e outra pessoa, se eu não me engano, tinha outra mulher. Na verdade, eu não lembro se era uma vizinha ou se era também de dentro da casa, mas na casa dele tinha. Na casa dele só tinha a Sara, no caso? Não me recordo se somente ela, mas eu lembro dela. E tinha outra mulher. Sem mais perguntas, excelência. Vitor, você falou que a informação foi passada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, correto? Correto. E quando vocês chegaram ao local, lá apontado, que foi que vocês viram? Bom, assim que a gente entrou na rua, né, que foi apontado ali pelo Serviço de Inteligência, a gente conseguiu identificar o réu, e ele estava próximo a um muro perto de sua casa. No momento em que uma moto próxima a ele saiu do local e se evadiu. Foi o momento que a gente abordou ele com esses tabletes. Ele estava saindo dessa casa? Como é que era essa? Ele estava ao lado da casa com esse tablete de droga junto ao corpo. Ele não estava em frente exatamente, ele estava do lado da casa dele no muro, em frente à casa então, de uma... houve alguma dificuldade de verificar que ele estava trazendo consigo essa droga? Não. Estava exatamente junto a ele. Então, quando ele foi se aproximando dessa motocicleta, foi que foi realizada a abordagem, correto? Quando a gente entrou na rua, ele estava até, acho que, dialogando com esse rapaz da moto. Foi o momento em que acho que ele pode ter visto a viatura, avisou pro comparsa, não sei, e ele saiu e ele ficou. Como ele estava a pé, né? Ele estava junto ao muro, evadir. E como que aconteceu essa questão da busca domiciliar? O que foi que levou vocês a fazerem essa busca? Bom, então a gente realizou a abordagem, a gente conversou com o réu, né? A gente conversou com ele. Ele
até então demonstrava bastante nervosismo, não queria conversar a respeito do fato. Momento em que alguns vizinhos, algumas pessoas saíram de suas casas por ter identificado que se tratava de uma abordagem policial. Nesse momento, acho que a sobrinha dele, se eu não me engano, não sei se é sobrinha, mas pelo que eu me recordo a Sara saiu, né, com sua filha e viu, falou, é meu primo, meu tio, alguma coisa do tipo assim, e conversou com a gente. Momento em que a gente conversando com ela, a gente perguntou se tinha mais alguma droga na casa, se ela autorizava. A gente pegou a autorização dela para entrar na casa e poder realizar ali a diligência para ver se havia uma droga. Mas a quantidade... Qual foi o tipo da droga que foi apreendida com ele na via pública? Bom, a substância que estava com ele aparentava ser maconha, porque se tratava de um tablete, né? A gente já conhece basicamente ali como as drogas são embaladas. Essa droga que estava com ele, né, essa substância estava junto com ele, aparentava ser maconha, aparentemente 1 quilo de droga. E aí, por se tratar ali, aparentemente, quando a gente virou a esquina, por aparentação a comercialização de entorpecente, a gente deduziu que poderia ter mais na casa dele, mas a gente perguntou até a família dele se foi. Mas então, aquele contexto ali foi que levou os senhores a terem a fundada razão de que haveria a possibilidade de haver mais droga ali dentro. Correto. É usual abordar e prender uma pessoa assim com um tablete de 1 quilo de maconha na rua? Não é comum, Vossa Excelência. Geralmente já aconteceu algumas vezes. Não vou mentir para o senhor, já aconteceu. Não, estou dizendo se é usual, se é comum. Não é muito comum. Não é muito comum. Então, só o fechamento aqui é que o senhor chega a informação de que ele estaria trazendo consigo a droga, aí vocês visualizam ele ali, um tablete de 1 quilo aproximadamente de maconha, e ele abordado bem próximo da casa dele, é isso? Isso. É mais comum essas situações quando há um serviço de inteligência que monitora, né, esse tipo de comercialização de drogas, e acontece que a gente consegue abordar no momento da realização da comercialização ali, na compra e venda. E essa motocicleta, conseguiram levantar alguma informação? A gente estávamos em 2 viaturas, porém a primeira chegou no momento em que ele se evadiu. A gente passou para a segunda viatura, porém eles demoraram um pouco para chegar e não conseguiram encontrar essa moto. Tá bom. Obrigado. Por nada, Excelência. Tá liberado. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Dona Maria, a senhora é mãe do Guilherme, não é isso? Sim. A senhora é bem nova, viu? Obrigado. A senhora vai ser ouvida aqui na condição de informante, justamente pelo fato de a senhora ser mãe dele. Em razão disso, o legislador entende que não é o caso da senhora prestar o compromisso legal e dizer a verdade. Sim, O legislador também dá uma faculdade à senhora de não falar sobre os fatos. Entretanto, eu só queria saber da senhora uma coisa. A senhora presenciou esses fatos lá, a chegada da polícia? Não, senhor, eu estava no trabalho. Então, diante dessa situação, até esclareço que se a senhora quiser, a senhora não é obrigada a falar sobre esses fatos. A senhora gostaria de falar ou a senhora prefere não falar? Sobre o fato? Sim, eu gostaria de falar o seguinte, porque assim, eu não estava em casa... Na verdade, vão ser feitas perguntas à senhora. Tá bom. Eu vou passar a palavra ao doutor Luiz Felipe, que vai fazer perguntas à senhora. Na sequência, ao doutor Newton. Se for preciso, eu faço perguntas à senhora. Muito obrigado. Doutor, só a questão que é testemunha comum. É testemunha comum? Desculpa, doutor. Então, a palavra está com o senhor. Pois não, Excelência, obrigado. Boa tarde, dona Maria Dolores, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Meu nome é Nilton Teixeira, eu sou promotor de justiça, eu vou lhe fazer algumas perguntas sobre esses fatos, tá certo? Certo. A senhora estava na sua residência quando os policiais, quando houve essa situação aí envolvendo o seu filho Guilherme ou não? Não. A senhora chegou em algum momento ou não? A senhora ficou sabendo disso depois, em uma outra oportunidade? Não, a minha neta me ligou. Quando eu cheguei em casa já tinha acontecido.
Certo. E a senhora tomou conhecimento se alguma coisa de ilícita foi apreendida na residência da senhora? Pois não. Só um esclarecimento. É o nome da neta da senhora? É Sara Nascimento. Ah, tá bom. Obrigado. Pois não. E a senhora, então, quando a Sara ligou para a senhora, na sequência, voltou para a sua residência? Sim, senhor. Quando a senhora chegou lá, os policiais ainda se encontravam lá ou já tinham ido embora? Não, já tinha ido embora. Certo. E o que a senhora tomou conhecimento lá quando chegou? A Sara ou algum outro familiar reportou para a senhora o que estava vendo lá? Sim, a Sara me contou o que tinha acontecido. Uhum. E o que ela contou para a senhora? O que ela contou para mim é que houve isso aí, que tinha pegado o Guilherme na rua e eles tinham entrado lá em casa e ela falou que a gente não estava lá. Aí eles pediu ela para assinar o papel. Aí depois ela me ligou dizendo assim, vó, eu assinei o papel porque ele disse que tinha que assinar. E eu falei assim, não era para ter assinado, era para me esperar. Porque na hora que ela me avisou, eu vim direto para casa, mas o meu esposo tinha ido, trabalha de Uber, tinha ido me buscar. Entendi. E a senhora tomou conhecimento se houve apreensão de algo de ilícito lá na sua residência? Assim, eu não tenho conhecimento disso aí, não. Certo. A senhora disse que a Sara entrou em contato com a senhora e procurou até ele esclarecer para a senhora o que estava acontecendo. Ela não fez nenhuma menção de que teria sido encontrado droga na sua residência? Ela não disse isso para a senhora? Eu perguntei a ela o seguinte, que se tinha encontrado isso aí que o senhor está falando, alguma droga, alguma coisa assim pesada lá em casa. Ela falou que não, a não ser a arma que encontrou lá, mas o resto ela disse que não encontrou nada, não. Tá certo. A senhora tomou conhecimento de como se deu a abordagem do filho da senhora nessa oportunidade? Se ele foi abordado fora de casa, dentro de casa? Foi fora de casa. Uhum. E por ocasião dessa abordagem, a senhora tomou conhecimento se ele tinha algo de ilícito na posse dele no momento dessa abordagem ou a senhora não sabe? Como assim? Não. Se quando ele foi abordado, se ele tinha alguma droga com ele, a senhora sabe disso? Eu fiquei sabendo que ele estava com a mochila e que tinha droga dentro, mas eu não sei, não tenho conhecimento do quanto, até hoje eu não sei de nada. Entendi. E a senhora sabe de quem era essa droga? Era do Guilherme? Era de outra pessoa? A senhora sabe disso? Não sei dizer isso para o senhor. Tá certo. Tá ok, eu não tenho mais perguntas, muito obrigado. Sem mais, excelência. Defesa? Excelência, só uma pergunta. Boa tarde. A senhora falou que ele foi em contato com a mochila, que a senhora também falou que no momento da ligação da sua sobrinha, é sua sobrinha ou sua neta? É minha neta. A senhora pediu para aguardar a senhora chegar para os policiais entrarem, algo parecido, não assinar papel? A senhora falou agora, né? Na hora que ela me ligou, eu já tinha entrado. Aí ela foi e ficou desesperada, que eles falaram que era para ela assinar. Aí quando ela me ligou, depois ela ligou chorando, dizendo que tinha assinado. Aí eu já estava perto de casa. Só que aí na hora que ela tinha assinado, aí ele já estava indo embora. Sim, outra pergunta aqui. A senhora tinha conhecimento dessa arma de fogo? Você sabia onde é que ela estava, essa arma de fogo? Estava no armário do Alessandro, trancada, e só ele que tinha a chave. Ninguém tinha mais acesso a ela. A documentação dessa arma ficava lá próximo das armas de fogo, da pistola? Eu só sei que o Alessandro que guardava, eu não tinha assim conhecimento onde que ele guardava os documentos, né? Porque era uma coisa assim que era dele, que ele já ia levar embora para casa dele quando que ele tinha casado, então ninguém tinha acesso a essa arma e nem os documentos dela. Os policiais entraram só no quarto dele ou entrou no seu quarto também? Não entrou no meu quarto, não, entrou no outro quarto da minha outra neta. Quebraram alguma coisa lá ou só fizeram a verificação sem quebrar nada? Não, isso só arrebentou o armário do Alessandro para pegar a arma, né? Que a chave estava com eles, guardado, que eu não pegava e nem não mexia, porque ele tinha casado e ele tinha voltado, e ele ficou algumas coisas dele lá no quarto do Guilherme que ele tinha que voltar para pegar. Que inclusive aí ele, naquela semana mesmo, ele mudou e levou as coisas dele. Mas aí já tinha acontecido isso aí.
A senhora falou que a droga toda que foi encontrada numa mochila, mas não na sua casa, é isso? Não na minha casa. E lá eu não permito essas coisas. Ele sabe disso, que eu já vi ele chegar a ter usado, mas eu nunca vi isso. Já dei faxina no quarto dele, nunca achei essas coisas no quarto dele. Agora eu fiquei assustada com isso aí que aconteceu. Porque lá em casa mesmo, ninguém aprova essas coisas lá dentro de casa. É tanto que eu fazia faxina no quarto dele e nunca encontrei essas coisas lá. Sem mais perguntas, Excelência. Maria de Lourdes, é Maria de Lourdes, né? Maria Dolores. Dolores, desculpa. Dona Maria Dolores, quem é que morava na casa da senhora? Oi? Quem morava na sua casa? Quem morava na minha casa é eu, meu esposo, uma bisneta pequenininha e que é a minha neta, que é a Sara, que é mãe da bisneta. E a Sabrina, que é irmã da Sara. Que é a gente que cria as duas. E o Guilherme? O Guilherme também, eu estava esquecendo dele. Desculpa. A senhora falou que o Alessandro, ele casou e que ele teria até voltado para pegar as coisas lá no quarto do Guilherme, não é isso? Assim, ele casou, deixou algumas coisas lá e ele ia buscar de volta, certo? Só que nesse período ele separou da esposa, teve um desentendimento lá e ele voltou para casa e estava lá com as coisas. Aí ele trouxe algumas coisas dele e naquela semana que aconteceu isso aí, eles voltaram e ele já ia levar tudo. Eu entendi. Mas quando ele saiu de casa, antes dele sair, quem vivia no quarto era ele e o Guilherme. Assim, ele ia pro quarto, ele só guardava as coisas dele lá no quarto do Guilherme. Ele não dormia lá. E o Alessandro, as coisas dele ficava no quarto do Guilherme, roupa, essas coisas, ele levantava cedo, trocava de roupa, ia pro serviço, chegava de noite, da noite, e pronto, entendeu? Ele só entrava no quarto mesmo para arrumar as coisas dele, para tomar banho, pegar roupa e pronto. O armário onde a senhora falou, onde a arma estava guardada, ele ficava no quarto do Guilherme, não é isso? Isso. E esse armário ficava fechado na chave. Ele tinha umas trancas lá que tinha nele lá, não era nem só na chave, tinha umas trancas lá que ele tinha colocado nele. E ele levava a chave, não deixava em casa. Então, esse armário seria do Alessandro e além da chave ele tinha umas trancas, não é isso? Tinha. Segundo os policiais, eles, quando abordaram o Guilherme, eles abordaram o Guilherme logo que ele saiu do lote onde vocês moravam, e ele estava indo em direção a uma motocicleta, que essa motocicleta acabou se evadindo, e os policiais não conseguiram deter e abordaram o Guilherme com uma porção de maconha de aproximadamente 1 quilo. E que, em razão dessa circunstância, de que inclusive o sargento Altino, que foi ouvido, agora ele, em razão de ver o Guilherme saindo do lote, foi que resolveram fazer a busca no interior do lote. A senhora foi informada do que é que foi apreendido lá na casa da senhora? Sim, o que eu entendi aí, que o senhor falou que o policial falou que ele saiu de dentro da nossa casa com a mochila com essa droga, não, isso? Os policiais informaram, não falaram de mochila, não. Os policiais falaram que o serviço de inteligência da polícia já vinha fazendo um monitoramento e apontaram o local lá onde o Guilherme morava. E quando os policiais chegaram, foi bem na hora em que o Guilherme estava saindo da casa, levando consigo um tablete de maconha de aproximadamente 1 quilo. E realizaram a abordagem e verificaram que se trata chegou
E diante do sargento que vinha na frente, na guarnição, ter visto de onde ele saiu, eles resolveram fazer a busca lá. A minha pergunta é a seguinte, o Guilherme, ele já tinha sido condenado, estava cumprindo pena? Ele já foi condenado antes? Não, quando era assim, vamos supor que ele saiu da adolescência dele uma vez, mas assim, foi por mal companhia que ele estava na rua, que ele foi preso uma vez. Mas aí depois dessa prisão dele que teve na época, aí eu não vi mais ele não fez mais isso, mais essas coisas, entendeu? De sair com turma na rua. Inclusive dessas vezes agora que ele estava em casa, inclusive ele não é um menino que os vizinhos não gostam dele. Ele é um menino não tô falando nada sobre isso, é só um ponto objetivo mesmo. Mas... E ele estava fazendo o quê? Quando? Agora? Antes dele... Nessa situação, durante esse período, ele estava fazendo o quê? Ele estava trabalhando, alguma coisa? Não, ele estava arrumando trabalho, mas não chegou a trabalhar, não. Aí ele ficava mais, era cuidando da casa e cuidando do pai dele quando chegava do trabalho. Como é a relação do Guilherme com a droga? Com o quê? Com a droga. Assim, nesses últimos tempos ele usava, mas assim, nesses últimos tempos ele estava usando pouco, que eu vi que ele não estava usando mais, por causa assim, que antigamente ele saía pra rua, voltava, que eu via que ele voltava bêbado, que ele bebia também. E eu via que ele usava, o senhor entendeu? Só que agora, né, nesse ano todo, eu vi que ele mudou. Ele ficava mais em casa, ele não saía mais para balada, nem com turma na rua. E assim, como eu saía para trabalhar, eu chegava em casa, ele estava em casa. De noite ele não saía. Então, assim, é por isso que eu me assustei quando deparou com isso aí, entendeu? Porque todo mundo disse lá que ele já estava um menino que não estava mais envolvido com essas coisas assim de estar na rua, de estar na malocagem como ele ficava antes, o senhor entendeu? A relação dele lá em casa é boa. Eu vi aqui que ele em 2000 teve esse fato da condenação dele lá do roubo, em 2012. Ele estava cumprindo pena no regime aberto, aquele de ele ter que ficar em casa, ou ele já tinha terminado de cumprir essa pena? Ele já tinha terminado. É porque tem aqui o seguinte, ele tem, salvo engano, uns 3 ou 4 processos em que ele teria sido abordado quando ele trazia consigo droga. Ou tinha em casa, droga, alguma coisa nessa natureza. Que é um fato que é de, deixa eu ver aqui, salvo engano, 2014. Aí, depois, em 2016, ele foi abordado novamente, encontrado, né, tendo consigo droga. E, salvo engano, em 2018. Quando a senhora falou que ele não estava mais se envolvendo com droga, nem com isso, quando foi, de quando a quando? Foi de 2019 para cá, mais ou menos 2020 por aí. Que assim, que eu não vi ele chegar mais bêbado, nem usar, entendeu? Que essas coisas que eles usam. A senhora sabe dizer por qual motivo essa droga foi encontrada lá no armário do Alessandro? E como a senhora mesmo falou, esse armário... Como foi que o senhor falou? É porque, segundo os policiais, ele foi abordado na via pública com um tablete de 1 quilo de maconha, aproximadamente, e dentro da residência, lá no quarto dele, foi apreendido, junto lá no armário, onde estava a arma do Alessandro, que, segundo a senhora, era fechada na chave e também tinha uma tranca. Os policiais encontraram essa droga. Desconheço isso aí, doutor. Excelência, não tinha. Eu não creio que tinha isso lá dentro, não. Essa arma do Alessandro, qual é a profissão do Alessandro? Como assim? Ele trabalha de quê? Ele trabalha de quê? O Alessandro? De bombeiro. Hidráulico. Isso.
A senhora tinha conhecimento que ele tinha essa arma? Tinha, porque ele tirou os documentos lá na Receita Federal. E comprou essa arma por qual motivo? A senhora sabe dizer? Assim, ele comprou por ter mesmo. Porque assim, eu nunca vi ele ser violento ou pensar, vou comprar uma arma para fazer isso. Eu via, ele pensava, porque na época que ele ia pro exército, que ele foi alicerçado, ele disse que achava muito bonito. Isso foi o que ele comentou comigo, assim, ele não tinha acho que por esporte mesmo, que ele disse que achava bonito uma arma. E também, assim, eu não via motivo dele, assim, de querer arma, assim, pelo um outro motivo, o senhor entendeu? Não, eu só estou perguntando. A senhora pode ficar despreocupada que eu não estou fazendo nenhuma pergunta de duplo sentido, não. Se eu tiver de fazer uma pergunta, eu vou fazer direto para a senhora. Eu não tenho de ficar com meias palavras, não. Tá bom. Então, diante do que a senhora falou aí, eu só queria entender uma coisa. Essa droga foi parar lá dentro do quarto da Alessandra, a senhora sabe dizer como? Não, eu digo pro senhor que eu desconheço isso aí. Porque no armário do Alessandro, que o senhor me perguntou? Porque os policiais disseram que a droga foi encontrada no mesmo lugar em que a arma foi encontrada, próximo. Porque o Alessandro não usa. E o Guilherme não tinha acesso ao armário. Por isso que eu estou dizendo pro senhor. Isso aí eu tenho certeza, porque eu que faxinei no quarto dele, sempre eu mexia no armário do Alessandro para limpar, não por dentro, por fora, e sempre estava trancado, que ele saía para trabalhar. E por que esse armário vivia fechado, com tranco e tudo? Por causa da arma, porque ele não queria que ninguém tivesse acesso. Ela tinha estojo, que tinha cadeado. A arma, porque normalmente, quando você tem arma, tem um estojinho e tem ou um cadeado ou tem um segredo. Isso aí para mim responder para o senhor, eu sempre falo a verdade. Eu não tive conhecimento disso aí, porque eu nunca nem peguei, assim, entendeu? Não, certo, tudo bem. E não procurava ver essas coisas assim, não. Assim, até porque eles é adulto, então, assim, eu sabia o que ele estava fazendo, eu só perguntei ele. É legal essa arma que você vai comprar? Ele disse, sim, eu tirei o documento. E essa droga, a senhora, pelo que deu a entender, se eu estiver errado, a senhora me diz. A senhora estaria dizendo que os policiais é que levaram essa droga para dentro da sua casa? Não estou falando isso para o senhor, estou dizendo para o senhor que eu reconheço, e como eu sei que lá tinha esse monte de fechamento no armário e a chave estava com a Alessandra, então eu poderia até dizer para o senhor assim, foi o Guilherme que colocou, mas se esse armário fosse aberto. Estou perguntando para a senhora o seguinte, a senhora disse que já fez várias, eu desconheço isso aí. O tempo todo e tudo, e não tinha visto a droga em momento algum na sua casa, não foi isso? Lá na minha casa eu nunca vi, não. Pois é, os policiais entraram na casa da senhora, fizeram buscas lá no quarto do Guilherme e acharam a droga lá dentro. A senhora nunca tinha visto essa droga antes? Eu nunca vi nada disso lá, não, senhor. Se ele entrou com ela lá, foi esse dia. Não vi, nem tem conhecimento disso, porque ele sabe que eu nunca aprovei isso. E nós nunca aprovou isso. E a senhora sabe dizer como é que ele teria adquirido essa droga? A senhora disse que ele estava sem trabalhar. Não sei também falar para o senhor. Não tenho conhecimento disso, porque eu chego, olha, para o senhor ter uma noção, eu saio 6h40, vou trabalhar, quando eu chego é 7h30, vou para a igreja e chego, vou cuidar da gente e todo mundo vai dormir. E ele está lá dentro de casa, numa boa, por isso que eu estou dizendo isso para o senhor. Então nunca viu ninguém deixar nem encomenda para ele, nada dessa natureza, não. A senhora disse que ele não sai de casa de jeito nenhum. Senhor? Se a senhora já teria visto alguém deixar alguma coisa, presente, sacola, embrulho para ele? Não, tá bom, isso eu nunca vi. Satisfeito, obrigado, viu? A senhora está dispensada. Vão ser feitas algumas perguntas para você a respeito dessa situação da apreensão da droga e da arma lá no quarto do Guilherme. Que o senhor também usava o quarto, né? Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas para o senhor, na sequência para a defesa, e se necessário eu faço perguntas no final, tá bom? Obrigado. Ok. Pois não, excelência, obrigado. Boa tarde, senhor Alessandro, tudo bem? Boa tarde. Bom. Meu nome é Teixeira, sou promotor de justiça, vou lhe fazer algumas perguntas sobre esses fatos, tá certo? Ok.
O senhor se encontrava na residência quando houve essa situação aí com o Guilherme? Não, estava no trabalho, chegando no trabalho. O senhor é irmão do Guilherme, é isso, né? Isso. Ok. E o senhor tomou conhecimento que houve essa situação lá na residência depois, no momento posterior ou não? Foi depois que aconteceu. E o que foi passado para o senhor? O que foi dito para o senhor que aconteceu lá? Que teve uma invasão, que meu irmão tinha sido preso e que tinha levado minha arma junto. Uhum. Essa arma de fogo que eles encontraram lá era do senhor, então? Isso. O senhor tinha reporte, registro dessa arma? Tem sim, tem a posse. Uhum. E o senhor tomou conhecimento da localização de drogas lá na residência? Não, porque eu só chego em casa, tomava banho, ia para a igreja, voltava, dormia na sala. Uhum. No outro dia seguinte, ia trabalhar cedo e minha rotina era essa. Entendi. O senhor é usuário de drogas? Não. Se houvesse drogas na residência, elas seriam suas? Não, eu sei que ele é usuário, mas... Tá certo. De qualquer maneira, o senhor, então, quando o senhor chegou aí para a residência, então, depois, na sequência, nesse mesmo dia, o senhor chegou aí para casa ou não? Não, eu recebi a ligação no caminho e falaram que tinha invadido. Aí eu passei em casa para ver o que tinha acontecido e logo me caminhei para a delegacia. Certo. Quando o senhor chegou em casa, os policiais já tinham ido embora ou ainda estavam lá? Não, já tinha ido embora. Ido embora, tá certo. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigado, senhor Alessandro. Sem mais, excelência. Defesa, perguntas? Boa tarde, Alessandro. Tudo jóia? Beleza, ok. Deixa eu te perguntar, essa arma de fogo ficava lá no quarto, lá onde o seu irmão dormia, era isso? Isso. E essa documentação dessa arma ficava onde? Ela ficava junto com a arma trancada dentro de um armário que eu fiz com trava e tranca. Mas antes disso eu tinha quebrado o cofre que eu tinha separado. Ela estava dentro do cofre. Como eu perdi a chave do cofre, então nessa separação tinha um mês e pouco, eu acabei quebrando o cofre para tirar ela de dentro, e onde eu deixei trancada dentro do armário com o documento e a arma junto. E esse documento? O que aconteceu com esse documento? O documento CCA Xerox, que eu tenho a Xerox, ele foi extraviado, sumiu. Não sei para onde foi parar. Mas a Xerox, que eu tinha dentro das outras pastas, eu achei. Sem mais perguntas, excelência. Alessandro, essa arma, você tem ela a que título? A posse. Não, então, essa arma, o senhor conseguiu ela de que forma? Pela federal, manda as documentação certinho. Eu vi que o senhor tem realmente a arma registrada. O senhor é CAC? Não, no momento eu não fiz ainda, eu não tinha feito o CAC, só tinha feito a posse, ia começar o CAC esse ano. Mas o senhor tem conhecimento que essa arma, como é que ela deve ser guardada? No cofre. E ela era apostilada onde? Ela estava no cofre, mas como eu tinha um mês e pouquinho separado, na mudança eu perdi a chave do cofre. Só um minuto. Entendeu? O senhor tinha essa arma por qual motivo? Sonhos. Sonhos? Como assim? Sonhos. Sempre sonhei ter uma arma, sempre sonhei ser uma pessoa militar. Quando o senhor conseguiu autorização para compra e posse dessa arma, foi informado, o senhor foi esclarecido que essa arma deveria ficar guardada em um endereço específico, correto? Sim. Então, como é que foi essa questão de que o senhor foi aí, quebrou um cofre, perdeu a chave? A chave, só quem tinha acesso à chave do cofre e do armário era eu. Eu mudei para minha casa no Jardim Gá, mas ela ficou no cofre, no armário, trancada. Como eu na mudança da minha separação, essa chave foi perdida. Então, eu não tive mais acesso à chave. Só a chave do armário
que estava enganchada na moto. E ela ficou no endereço que foi cadastrada. Qual era o endereço? O da minha mãe, que era Ken 15D, Conjunto 3, Casa 14, Riacho Fundo 2. Então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor, quando mudou, o senhor foi, mas a arma continuou lá. Continuou com a minha mãe no quarto dela. Na casa da sua mãe. Isso, no próprio interesse dela. No quarto da sua mãe, não é isso? Isso. Por que é que essa arma foi encontrada no quarto do Guilherme? Porque logo após que eu voltei com as minhas coisas, eu coloquei um armário, o quarto dele, onde eu utilizei para guardar as minhas roupas, guardar a documentação minha que eu tinha levado, e eu coloquei no quarto dele, porque no quarto da minha mãe não cabia mais nada. Então eu utilizei ele como o armário como suporte e ela ficava dentro. Se eu só quiser, por qual motivo os policiais, como é que eles acharam a arma do senhor? O que me falaram que eles invadiram, arrombaram o armário e acharam ela lá dentro do armário. Um armário com tranca, com 2 travas e uma tranca. 2 travas? E uma tranca. E quem tinha essa chave? Só eu. Os policiais hoje informaram que essa droga foi encontrada no mesmo lugar em que a arma foi encontrada. O senhor sabe dizer que só o senhor tem, se esse armário tem 2 travas e uma tranca, e só o senhor tem a chave, como que essa droga foi ser encontrada e apreendida lá dentro? A droga eles acharam dentro do quarto, no guarda-roupa do meu irmão. A arma, ela estava dentro de um armário meu, trancada, dentro do quarto do meu irmão. Estava dentro do armário do seu irmão? O armário é meu, o guarda-roupa é do meu irmão. O armário é seu, dentro do armário estava a arma. Isso. E no guarda-roupa, segundo os policiais, estava a droga. O Guilherme, né, eu estou meio gripado aqui, o Guilherme, ele faz o que da vida? Faz bico. Bico o quê? Vários tipos de bico. Limpagem, ajudante de cozinha, é o que eu sei. Faz bico, não tem especificamente o que faz. Ele trabalha como esses bicos dele, como é que ele faz? Eu não sei falar. Eu não sei informar para o senhor, que infelizmente eu quase não paro em casa. Porque eu trabalhando, casa para o serviço, ao cedo, chego no horário de ir para a igreja, tomo banho, vou para a igreja, volto, vou dormir. Eu também praticamente não paro em casa. Sim. Mas eu sei das pessoas que vivem na minha casa, as pessoas que trabalham, as pessoas que saem para trabalhar. Eu não preciso estar vigiando elas o tempo todo, né? Sim. Aí o senhor não sabe se o seu irmão trabalhava de alguma coisa, desses bicos aí, como é que era a frequência? Eu chegava a perguntar, cadê fulano? Tá trabalhando. Cadê fulano? Tá trabalhando. Então, assim, poucas vezes quando eu passava do horário, que eu encontrava ele chegando, falava, conversava, ia dormir, outro dia era cedo para a rotina. Aí você não dormiu no mesmo quarto? Senhor? O senhor não dormia com ele no mesmo quarto quando o senhor separou? O senhor não voltou para casa da sua mãe, não? Eu voltei para casa da minha mãe, mas eu dormia na sala. E ele dormia no quarto. Entendi. No sofá. É porque, segundo os policiais, até anotei aqui, eles falaram o seguinte, que a pistola estava dentro de um armário próximo ao local onde a droga foi encontrada e apreendida. Sim, ela foi encontrada. Uma coisa e como a sua mãe, o senhor confirmou aí que precisaram arrombar, os policiais arrombaram as duas travas e a tranca lá do armário para poder fazer a busca. E segundo os policiais, essa droga teria sido encontrada lá dentro. O senhor não precisa responder qualquer coisa que vale de alguma forma possa incriminar o senhor. Não. Tem nada de criminal, não. Eu até já que o senhor disse que essa droga, então, não estava lá no seu armário e estava lá no guarda-roupa, segundo os policiais, o senhor nunca viu essa droga, não? Não, porque quem me falou que essas drogas estavam lá foi a polícia na hora que eu cheguei na delegacia. E não foi passado
por ninguém da casa do senhor onde essa droga foi encontrada? Não, só falou que foi achado droga. Não sei aonde. Eu só perguntei. Falou o que pro senhor? Falou que prendeu o Guilherme, que era meu irmão, prendeu seu irmão e levaram a arma junto. E eu falei, levou a arma junto? E levou. A droga? Não me falou de droga, só fiquei sabendo de droga quando cheguei na delegacia. Porque é esquisito, né? Porque nem a sua mãe, nem o senhor tomaram conhecimento da apreensão da droga. Pois é igual eu tô falando. Tomei conhecimento quando cheguei na delegacia, que eles me apresentou a foto que tinha pegado lá Você não tinha nada de errado dentro da casa do senhor, porque inclusive a sua arma era registrada. O senhor sabe dizer por que é que sua mãe, quando foi... a Sara entrou em contato com ela, só não deixa ninguém entrar na casa, só quando eu chegar aí. E ela estava chorando, dizendo que teria sido obrigada a assinar uma autorização para a entrada. Se a droga não estava lá dentro e estava só a arma, e a arma realmente é registrada, tem aqui que o registro da arma no SINARB é 902, 997, 268, e o registro dela foi emitido em 3 de março de 2020. O senhor sabe dizer que é que tiveram essa preocupação de não deixar entrar na casa? O que eu fiquei sabendo que ele foi preso fora de casa. Foi. Isso foi mesmo. E não tinha mandado para entrar dentro de casa. Mas não precisa, não. Em situações assim, semelhantes a essa aí, não é necessário, não. Uma coisa é quando os policiais chegam assim do nada, mas, segundo foi informado, a abordagem dele foi bem quando ele sai da casa na posse de uma porção de maconha de aproximadamente 1 quilo. E como os policiais viram de onde ele saiu, que inclusive a porta estava entreaberta, aí eles deduziram que lá dentro teria mais droga. Aí eles foram atendidos pela Sara. E a Sara disse onde é que ficava o quarto do Guilherme. Os policiais fizeram a busca e a senhora, sua mãe, acabou de ser ouvida, disse que a Sara ligou chorando, dizendo que teria sido obrigada a assinar a autorização para a entrada dos policiais. Aí eu estou na dúvida do seguinte, se não tinha nada de ilícito dentro dessa casa, só tinha a arma, e a arma ela é devidamente registrada, tudo certinho, bonitinho, guardada dentro do armário e tudo, por qual motivo teve essa questão toda de não deixem entrar aí, isso, aquilo, outro. Você sabe dizer? E essa questão de mandar, porque não tinha mandado, você não tinha nada lá dentro. Sim. Só tinha a arma, mas a posse da arma, ela é lícita, não é crime nenhum. Sim. Eu não sei dizer, porque eu não fiquei sabendo como é que foi a situação dessa abordagem na entrada de casa. Só fiquei sabendo que entraram... Nem saber, já que sua arma foi apreendida e levada para a delegacia. Igual eu tô falando, eu não perguntei como é que chegou, aconteceu, só perguntei o que foi que aconteceu. O Guilherme foi preso, assim assado, acharam droga, a polícia invadiu, levou sua arma. Só isso. E automaticamente, não sei se ela empatou a polícia então entrar. Acharam droga. Entendi. Estou satisfeito. Obrigado. Tá bom, o senhor está liberado. O juiz fixou a pena do réu em 12 anos e 6 meses de prisão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 1.250 dias multa. A pena levou em conta os antecedentes do acusado e a quantidade de droga envolvida, com uma redução parcial por ele ter confessado o crime, mas foi somada porque se tratam de 2 crimes distintos. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!